queridos, estamos aqui mais uma vez na Livraria Vozes, Salvador, Bahia, Rua Carlos Gomes, 698A, próximo ao edifício garagem é o Procon. Mais uma vez aqui eu, professor Antônio Marcos, ao lado do meu querido amigo Ronaldo Ferreira, o monge, professor de filosofia. Isso. Esse é o cara. E a gente agora vai começar de novo com esse tema que é fortíssimo, mitos sobre as verdades e as mentiras. E eu queria começar, Ronaldo, fazendo uma perguntinha para você. Porque existem questões na nossa vida que envolvem verdades, que envolvem mentiras, outras não envolvem nenhum dos dois, porque tem muita gente que flutua na mitologia na sua pior vertente, que é a ideia ilógica de que é uma historinha. Deixa eu te perguntar uma coisa seguinte, você acha que pessoas da política... Pessoas de representatividade social, né? Ou até mesmo pessoas da religião, das igrejas, elas se utilizam de algum tipo de artefato que escondam a verdade, ou que elas mintam também, né? Porque nós mentimos, todos os seres humanos mentem, mas você acha que alguém que representa a igreja, qualquer que seja o segmento, ou você acha que algum político, qualquer que seja o seu partido, ele faz uso de mentiras, ele faz uso de algum tipo de argumento que possa ser negativo nesse sentido? Porque alguns até chegam a se dizer mitos sociais, né? Mitos. Tem uns pessoal, não, tem uns caras que eles deuses. Os deuses, são personagens míticos, mas assim, não são nada mais que homens que exercem poder público, pessoas da política, outros são líderes religiosos e até pessoas que no nosso convívio mais profundo, afetivo, amoroso, podem também se utilizar de processos que não sejam verdadeiros, que não sejam corretos. É homem lobo do homem, né? Então, eu não concordo totalmente com essa colocação do Hobbes, que ele vai buscar lá em Roma antiga, mas o uso de verdades como apropriação indébita é muito antigo. Quero dizer com isso, se a gente trouxer isso para o campo religioso, primeiro antes do campo político, até porque... para fazer uma separaçãozinha, para não jogar tudo no mesmo pacote e detonar, mas que traz algumas questões parecidas. As ideologias, elas não precisam necessariamente serem perversas, mas as alienações a partir disso é que são terríveis. Então... é o estrago verdadeiro, né? Aí você, por exemplo, você tem o cristianismo. Dentro da questão cristianismo, você... tem a verdade, você tem a busca por virtudes, a busca por uma questão moral. Então você tem princípios bons que saem aí da figura do Deus feito homem, Jesus. Não é? Então você tem aí o bem. Bom, tudo bem. Então perdoar, amar, etc. E aí os primeiros cristãos dão a vida por essa causa. O tempo se passa e o cristianismo começa a crescer no poder. Mesmo aí eu tenho homens coerentes, homens que dão sua vida pela verdade do Cristo, mas tenho também o uso dessas verdades a partir de interesses. Aquela velha história dos lobos vestidos de cordeiros. Então aí você vai ter pessoas pensando na exploração, no bem, etc., com a lesão de consciência terrível. Então, se não... porque a verdade passa aí a ser não algo que você almeja, que você até dá sua vida por ela, mas que você começa a ter boa vida por ela, com ela. Vamos relativizar a verdade. Isso, então a verdade, mas... então, Ronaldo, relativizar a verdade aí, ele está vivendo de uma mentira disfarçada, né? Da incoerência aí, então. Você chega ao poder, você usa esse poder religioso, seja no cristianismo, seja no budismo, seja do islamismo. As religiões, eu costumo dizer que as religiões têm princípios bons. Sim, né? Eu concordo. Mas o uso de canalhas no aspecto religioso é desde muito. Eu poderia dizer desde sempre. E aí você passa para a questão da política. Você vai ver que a Grécia
Roma, toda a ideia de república, toda a ideia de democracia vai ser transformada naquela questão que são as oligarquias, pequenos grupos que dominam, que têm o poder, que têm o dinheiro, que vão ali explorando os outros. Mas a democracia é ruim? Não. A isonomia é ruim? Não. A isocracia é ruim? Não. Ou seja, todo critério de igualdade é ruim? Não, é bom. Mas como é que consegue transformar isso? Isso é o ser humano que consegue, não são todos que são assim, mas que conseguem transformar uma coisa boa, social, universal, em bens relativos individuais. Então é o que a gente vê. Então, por exemplo, você chega hoje e diz assim, um mito, fulano é um mito. Um mito de quê? Primeiro, porque eu coloco essa figura em dois aspectos, né? A ideia que a gente já viu em outros vídeos, o mito como uma mentira, ou o mito como uma representação do humano que tem um Deus. Né? Então eu estou dizendo que aquele cara é um Deus. Um Deus. Aí eu disse, rapaz, eu estou querendo saber, porque na medida que eu transformo um homem em Deus, eu estou colocando nessa figura uma crença, e essa crença vai além de toda a questão do meu modus vivendi. Então eu vou pautar minha vida nesse indivíduo. Agora, a grande questão... Ou nesses, né? Porque a gente vê tanto isso. Pessoas, figuras públicas, né? Até o jogador de futebol, fulano mitou. O cara tem uma atitude, fulano mitou. E às vezes são com respostas perversas que o cara mita. Às vezes são com propostas indecentes que o cara mita. Às vezes são com incoerências que o cara mita. Às vezes um ato de violência. A violência está se fazendo motivo de aplauso. Então o cara que chega lá, bate, faz, acontece, agride, ele é o cara. Por exemplo, a gente citou algumas figuras em outros vídeos. E isso na política e na religião, né? Sim, tudo. Até mesmo. Você me deu uma licença, Ronaldo, desculpa. Pois não. Mas assim, tem uma questão mesmo que para mim é um mistério. Eu falei aqui uma outra oportunidade que eu já li a Bíblia, né? E eu não encontrei em nenhuma passagem, nenhuma, e era objeto de meu interesse, então li com muita atenção, que Maria Madalena era prostituta. Isso não está escrito na Bíblia. Isso foi um problema muito sério. Desculpe isso. Não, mas é isso que eu queria que a gente tivesse... Isso é um problema muito sério que a igreja, né, vai... Uma figura da igreja, o Papa Gregório vai trazer isso. E a grande questão é uma desconstrução da figura da mulher, que ao mesmo tempo traz também uma construção de resgate dessa mulher. Isso é muito controverso, de se afirmar isso categoricamente. Ainda que ele não seja literalmente o responsável, em algum momento daquele período houve essa mentira, inseriu-se isso aí, e o pior, né? Criou em cima de Maria Madalena um mito negativo, algo que destrói, né? Uma construção que provavelmente ela tinha uma linha afetuosa com Jesus, que não é uma linha afetuosa, que era a mesma dos outros apóstolos, né? Sim, mas aí você tem uma desconstrução da possibilidade de proximidade de uma mulher como qualquer outro apóstolo. Teria que ter uma separação entre essa mulher e o apóstolo como homem, tá? Entrar nessas questões vai ser bastante complicado. Vai ser complicado, mas sim. Há também uma outra questão, que esse mito só foi desconstruído porque viram que, mesmo tendo essa ideia da prostituta, trazia nela o valor do arrependimento e de uma reconstrução de vida. Aquela velha história da metanoia, da transformação. Então, se de alguma maneira foi construída uma mentira para separar Madalena de Jesus, terminaram construindo uma outra Madalena, que é aquela capaz de mudar a sua vida por amor de Cristo e transformar tudo aquilo que era negativo e ruim na sua vida em algo positivo e de valor, de imitação. Só não entende quem não quer. Buscai a verdade e ela vos libertará. Se você esconde uma verdade hoje, ela vai aparecer, Marcos. Vai. Se você disser hoje que eu defendo o uso de armas de fogo como defesa, isso vai aparecer que uma arma de fogo nunca foi construída para defender ninguém.
Então, A única que foi construída para defender foi o escudo. que logo transformaram. Que os caras ainda deram um jeito de afiar o escudo para rasgar a cabeça do outro. Exatamente. Os romanos e os gregos deram logo um jeito nisso. Os espartanos foram mais à frente, depois construíram lanças, depois construíram visores para usar lanças. Então o escudo que era de defesa passou. Então assim, há uma questão muito séria. Esse autor aqui, Norberto Bobbio, né, tá aqui do lado. Norberto Bobbio fala muito da questão da democracia. E ele fala que a doença que aparece na democracia se cura com mais democracia e não com a ausência dela. Em tempos de crise da democracia, a partir destes mentirosos, o povo começa a aceitar os grandes mitos repressores, violentos, diria até mais, carrascos e vingativos, de moral duvidosa, como figuras que trazem lá a timocracia. O que era a timocracia? O valor baseado na honra. Esses caras não têm honra. E é isso que o povo não consegue ver. Não existe honra em matar, não é? Não existe honra em não matar, em não perdoar, em ver o caso perdido. Porque quando a gente fala aqui, não estamos defendendo uma moral de bandido. Deixar isso muito claro aqui. Mas cada um deve pagar pelo que faz. Mas eu não posso entender justiça como vingança, que é o que o Nietzsche fala. Muitas coisas que o Nietzsche fala, uma que eu gosto muito, essa ideia de que a sociedade não busca a justiça, ela quer vingança. E é a vingança mais cruel, que é aquele negócio do direito de ser violento em nome de uma justiça. De uma honra. De uma honra, quer dizer, eu tenho de direito... uma honra sem honra. Eu tenho o direito de pegar aquele cara e esquartejar porque ele fez um mal. E o que eu estou fazendo é um mal, só que com um motivo diferente. Motivo torpe dele, agora eu tenho um motivo. Mas eu quero ser... Só que eu quero, com a licença, fazer do mesmo jeito que ele. Então eu quero pegar o cara, machucar, ferir, ter prazer na dor dele, é uma coisa sádica. Em nome do quê? Em nome de uma justiça. Então é o que está aparecendo hoje, Marquinhos. Esse questionamento a essa democracia que foi lugar de licenciosidade, porque se eu não busco meu direito do contrato, ele é usurpado por quem conhece o contrato. Lógico. E aí o que vai acontecer? Nessa desconfiança, as pessoas imediatistas e que buscam a felicidade o tempo todo, colocam os mitos como verdade, mitos que são cruéis, sádicos, perversos, já vou entrar até em sinônimos, tiranos disfarçados de vendedores da justiça. E aí, uma geração nova que aparece, que vê ali, que precisa de um resultado, claro que precisa da segurança prometida pela democracia, precisa de um emprego, que precisa de muito, quer um imediatismo, quer ser feliz, e mesmo que seja usado uma grande mentira para isso. Nossos referenciais de mentira, que tanto fazem sucesso hoje, não são questionados. Não são questionados. Porque se as pessoas começarem... As pessoas bebem essa água da mentira com muita sede, viu? A água suja da mentira. Com muita sede. Com muita sede. E ainda dizem que essa água é potável e que faz bem. O problema todo é que isso contamina. Essa sede está contaminando. E a sede de vingança está ultrapassando a sede de justiça. E a sede de felicidade o tempo inteiro está criando a mentira, a ilusão. O mito verdadeiro. O mito verdadeiro da mentira que tem valor. Então, olha que contrassenso nós Que bom que você falou disso para diferenciar entre nossos vídeos aqui a mentira que se reflete numa gentileza para não ofender nem ferir, né? Com essa mentira que você se referiu agora. Infelizmente, são coisas bem diferentes. Sim. Né? E eu queria fazer uma pergunta para você, Marquinhos. Já falou aqui, mas é possível, se essa mentira pode ser levada para o mal, eu posso também usar um argumento do bem, da verdade para o mal? Pode. É o que a gente está vendo, né, meu irmão? É o que mais nós estamos vendo. O tempo inteiro. Os grandes mitos dos protecionismos, dos justiceiros, dos honestos,
dos incorruptíveis que já tem na sua vida uma corrupção Os mitos, de princípios. Os mitos das Américas, né? Das Américas que salvam. O mito de que o brasileiro é cordial, como falo lá, ou seja, o brasileiro é só passional, o brasileiro é sub-raça, o pobre tem que ser afastado dos bens coletivos, o ódio ao pobre, que é uma verdade, né? E olha que Dostoiévski já fazia referência disso lá atrás, né? Desse ódio ao pobre. É essa a ideia de Eu não sei como um cara desse é chamado de pessimista, mas enfim. Mas é porque falou a verdade, de que existe um sofrimento. Não pode falar sofrimento. Não pode. Tem esse detalhe. Mas o Machida lutou pra caramba, mas para ele ser um grande lutador, ele teve que treinar, sentir dor. Não, sentir dor como? Não tinha uma droga para ele tomar e não sentir essa dor. Treinou o tempo todo, não tinha algo que pudesse ser implantado nele, que ele virasse esse super Machida sem nenhum esforço. Porque esse esforço, esse sofrimento, não. Aqui isso é chato, viu, velho? O negócio é a felicidade. A qualquer custo. A qualquer custo. Principalmente se o custo for tão barato. Sabe o que é um custo barato? O sofrimento do outro. Nossa. Eu não posso sofrer. Mas o custo do meu não sofrer é o sofrimento barato, que é o outro. O outro não sou eu. E Narciso acha feio que não é espelho. Então tá tudo bem. Ronaldo, meu irmão, tenho que te dizer, viu? Cada dia uma lição diferente. Muito assim, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Nós agradecemos a todos vocês, né? Depois de uma colocação perfeita dessas, a gente volta firme e forte no próximo encontro. Um beijão, pessoal. Tudo de bom.